Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Professor Rogério Santos aqui. Olha só, nessa aula vou mostrar para vocês a relação entre a força elétrica e o campo elétrico, tá bom? Com isso a gente vai encontrar, já que a gente já estudou a força elétrica, que vem lá através da lei de Coulomb, e a gente vai utilizar essa abordagem para mostrar para vocês como que a gente encontra uma expressão para calcular o campo elétrico, beleza? Então vamos lá. A gente vai nessa aula aqui determinar uma expressão para calcular o campo elétrico, o vetor campo elétrico, a intensidade do vetor campo elétrico para uma carga elétrica pontiforme, beleza? Então é isso aqui que a gente vai utilizar, ó. Pessoal, a gente tem duas cargas, uma carga Q positiva, tá? E uma carga Q é positiva também. Pessoal, independe do sinal da carga. O resultado que a gente vai chegar independe se a gente tem cargas positivas ou negativas, tá bom? Eu estou pegando aqui duas cargas positivas apenas para facilitar, beleza? Mas o resultado vai ser sempre o mesmo se você utilizar uma carga positiva com outra negativa, enfim. Então vamos lá. Pessoal, eu quero saber qual é a representação vetorial do vetor campo elétrico bem nessa posição aqui, ó. Nessa posição onde não coincidentemente tem uma carga Q, beleza? Então a pergunta é assim, ó. Qual é o vetor campo elétrico criado por esta carga aqui exatamente nessa posição? Bom, se essa carga elétrica aqui ela é positiva, a gente sabe que o vetor campo elétrico aqui é um vetor de afastamento, tá? Agora sobre a força. Qual é a característica do vetor força entre essas duas cargas, bem nessa posição onde se encontra essa carga aqui? Olha só, a gente já viu que quando as duas cargas são positivas, na verdade, né, quando essa carga aqui é positiva, o vetor campo elétrico e o vetor força têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então vai ficar assim, ó. Aqui está, ó, o vetor força. Então, essa carga aqui é positiva, então o vetor campo elétrico e o vetor força têm a mesma direção e o mesmo sentido. Pessoal, olha só, a gente constata o seguinte, isso experimentalmente, né? Quando essa carga aqui está dentro da região, que é o campo elétrico dessa outra carga aqui, sobre ela atua uma força F. Agora, se a gente dobrar o valor dessa carga aqui, a gente vai ter também o dobro da força. Então, se aqui a gente tem uma carga Q e uma força F, quando eu passar a ter uma carga 2Q, aqui eu vou ter uma força 2F. E assim sucessivamente. Se eu triplicar o valor desta carga Q, eu vou triplicar o valor da força F. Portanto, a gente vai ter uma relação de proporcionalidade aí. Então aqui, pessoal, ó, o módulo, né, da força F é proporcional ao módulo dessa carga Q aqui. Beleza? É o que eu falei. Se você aumentar o valor dessa carga Q, você vai aumentar o valor da força. Dobra um, dobra outro. Triplica um, triplica outro. Bom, então há essa proporcionalidade aqui. Agora tem um detalhe. Sobre o campo elétrico aqui, ó. Sobre esse campo elétrico. Pessoal, nessa posição aqui, o campo elétrico não depende da carga Q. Ele só depende desta carga aqui que o está criando. Beleza? Entenderam isso aí? Olha só. Naquela posição, independentemente de qual seja a intensidade, o valor da carga que você tiver, essa carga aqui, ó, independente do valor dela, se ela existe aqui ou se ela não existe, o campo elétrico vai continuar existindo, porque o campo elétrico que está atuando ali é o campo elétrico criado por essa carga aqui. Então, a gente pode dizer que em determinada posição, o campo elétrico é constante. Olha só. Independente se eu colocar uma carga de 1Q, ou uma carga de 2Q, ou uma carga de 3Q aqui, o campo elétrico, o vetor campo elétrico ali, não vai mudar. Ele vai continuar exatamente o mesmo. Ele é constante naquela posição. Entenderam bem isso? Bom, se vocês entenderam, eu posso trazer essa proporcionalidade para cá. Ou então vai ficar assim, ó. Olha lá, olha o que eu fiz. F é proporcional a Q. Mas aqui, nessa posição, existe um fator ali que é independente da carga Q, que é o campo elétrico. Ah, então a força pode ser escrita assim, ó, F é igual a E
vezes Q, ou seja, a força é igual ao campo elétrico vezes a carga. Pessoal, é uma relação de proporcionalidade entre essas grandezas físicas, tá? Entre aqui, ó, a força e a carga, há uma relação de proporcionalidade entre elas que a gente pode utilizar para fazer essa igualdade, o campo elétrico, porque isso não muda, ele é constante, tá? Aqui, ó, nessa posição aqui, independente da carga Q, o campo elétrico ali vai ser constante. Então, a força sobre esta carga aqui, ela vai ser o produto entre o campo elétrico naquela posição que é criado pela outra carga, vezes o valor da carga que estiver aqui. Beleza? Então, olha só, em relação à força F, nós já sabemos como podemos escrevê-la, né? É através da lei de Coulomb. Olha aqui, pessoal, o que eu fiz? Olha, no lugar aqui da letra F, eu escrevi a lei de Coulomb. K vezes Q, que é esse aqui, vezes, né? Aqui é tudo vezes Q minúsculo, que é este Q aqui, tá? Então ficou K vezes Q sobre D ao quadrado, que é a distância aqui. Seria essa distância aqui entre as duas cargas, tá bom? Então ficou assim. Do lado direito eu escrevi a mesma coisa. Então olha só, aqui eu estou considerando a carga Q, tá bom? Esquece aqui o número 2 ali, que foi só para explicar a proporcionalidade para vocês. Então aqui, ó, a força entre essas duas cargas é dada pela lei de Coulomb. Então no lugar da letra F eu coloquei essa expressão aqui. E do lado direito eu repeti, E vezes Q. Agora repara, olha só, essa letra Q representa essa carga. Essa letra Q representa esta outra carga. Então o que a gente pode fazer nessa expressão aqui, ó, nessa equação? O que a gente pode fazer? Cancelar a letra Q. Olha aqui, ó, a letra Q que está do lado esquerdo é a mesma, representa a mesma coisa, a mesma carga que essa aqui que está do lado direito. Então vou repetir agora o que sobrou, tá joia? E aí a gente vai ficar com isso daqui, tá bom? Olha só, repetir o que sobrou. E eu já passei, nós estamos procurando uma expressão para o campo elétrico, o vetor campo elétrico, para a gente determinar a intensidade do vetor campo elétrico, tá? Então, reescrevendo o que sobrou e já ajeitando, a gente vai encontrar essa expressão aqui, beleza? Ó, então, o vetor campo elétrico é igual a K, a constante elétrica, vezes o valor da carga Q, ou seja, essa aqui é a carga que cria o campo, dividido por... aqui eu botei R agora, né? Não, vou botar letra D, dividido por D ao quadrado. Ou seja, se eu tenho uma carga e eu quero saber qual é o valor do campo elétrico em torno dela, do vetor campo elétrico, né, a intensidade do vetor campo elétrico em torno dela, eu posso utilizar essa expressão, onde a letra K é a constante elétrica, 9 vezes 10 é nona, a letra Q é o valor da carga que cria o campo, e letra D é a distância até onde eu quero saber o valor do campo. Então, por exemplo, eu tenho uma carga aqui, positiva. Eu quero saber qual é o valor do campo nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, eu não preciso ter carga. Nesse ponto aqui não precisa ter carga. Eu posso determinar o campo elétrico aqui, no caso, para uma carga positiva, vai ser um campo de afastamento, né? E o valor dele, a intensidade dele aqui vai ser o valor da constante elétrica vezes o valor da carga vezes essa distância aqui, ou melhor, vezes não, né? Dividido por essa distância aqui ao quadrado, tá? Por essa distância aqui ao quadrado. Então, quando a gente quer determinar a intensidade do campo elétrico em determinado ponto, a gente utiliza essa expressão. Então, a gente tem aí a expressão da força entre as duas cargas, a lei de Coulomb, e para determinar o campo elétrico em determinado ponto, a gente utiliza essa expressão aqui. Beleza, pessoal? Agora o negócio é colocar isso em prática, resolvendo exercício para poder consolidar essas informações, esse conhecimento. Beleza? Vamos colocar em prática e vamos fazer exercício. Abração aí para vocês.